Classroom of the Elite é um anime baseado em jogos de poder, política, filosofia, psicologia e teoria dos jogos. Essa série de vídeos tem o objetivo de analisar um por um dos episódios do anime da perspectiva intelectual e fazer indicações de livros. Nós vamos aprender com todos os personagens, inclusive com o querido protagonista, Ayano Koji. Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Essa é a análise do terceiro episódio do anime e a gente vai conversar muito sobre a importância das negociações e de fazer coisas que vão fazer a felicidade dos outros. E aqui entra eu logo no começo para te dar uma lição. Se tu não fizer o que eu tô te pedindo, acaba essa série. Eu só quero o teu like, é só isso. Tem que chegar a 1.500 likes, senão eu não vou mais produzir análises de episódios desse anime. Episódio 3. O homem é um animal de barganhas. Nenhum outro animal faz isso. Cachorro algum troca osso com outro. Se eu te perguntasse qual é o animal mais forte que existe, talvez tu responderia leão, elefante, tigre, cobra, gorila, águia, tubarão. E em todos os casos tu estaria errado. O animal mais forte que existe é o Homo sapiens. A nossa vantagem estratégica reside no seguinte: teias inteiras de sujeitos interconectados. Tu sabe como curar uma gripe com um chá. Eu sei como se expressar bem. O outro sujeito sabe como conectar o sujeito do chá com quem sabe se expressar bem. E o outro sujeito sabe fazer uma apresentação incrível. Então, essa teia de muitos seres humanos sabendo sobre muitas coisas. Um sabe sobre o arroz, outro sobre o chá, o outro sobre a física nuclear, o outro sobre a literatura, o outro sobre o entretenimento, o outro sobre a política. Essa vantagem de ter sujeitos diferentes, mas que trocam favores entre si, não existe no mundo animal, até porque, vamos ser honestos aqui, a capacidade intelectual de um animal é muito reduzida. Mas vamos supor que a gente tivesse todo o nosso potencial e não houvesse colaboração entre os seres humanos. Não adiantaria. O motivo pelo qual a gente sabe que é real isso que eu tô te falando é muito simples. Durante milênios de anos, o Homo sapiens teve o mesmo cérebro, a mesma capacidade de evoluir. Só que ele só evoluiu e se tornou o número 1 na natureza quando começou pequenas tribos, relacionamento, regras coletivas, trocas de favores, e foi aumentando. Antes eram 10 sujeitos juntos, depois 100 sujeitos juntos, depois uma pequena cidade de 1.000 habitantes, depois uma média cidade de 100.000 habitantes, depois uma grande cidade, depois uma metrópole, depois um país inteiro, depois o relacionamento geopolítico, que aí a gente já passou para um outro estágio, que é quando um país negocia com outro. Toda uma nação fecha um acordo com outra nação. A nossa vantagem estratégica reside justamente na gente ter essa teia de colaboração. Só que essa teia de colaboração abre margem para os mais espertos fazerem negociações nos termos deles. Se, por exemplo, tu quer ficar rico, tu pode comprar, por exemplo, um curso do Pablo Marçal que ensina tu a fazer isso. Só que quem escolhe o preço do curso dele é ele, e não tu. Ele tá em uma vantagem, ele sabe algo que tu não sabe, então tu que tem que se esforçar para pagar pelo conhecimento dele. Ou, por exemplo,
Nós temos que pagar grandes salários para celebridades ou pagar grandes bolsas para um sujeito muito famoso fazer uma propaganda de algo, porque eles estão em vantagem. Quem tem a atenção dos outros, ou quem tem mais conexão emocional com os outros, tem uma vantagem. Uma vez que tu tem a vantagem, tu negocia a vida nos teus termos. A grande maioria das pessoas, por exemplo, do Brasil, está à mercê das negociações do presidente com outros países. Ou, por exemplo, dos erros e acertos dos empresários. Ou, por exemplo, das movimentações geopolíticas de outros países. Agora, os mais espertos de todos, estes negociam a vida nos seus próprios termos. Tu acha que o Pablo Marçal tá negociando a vida nos meus termos? Tu acha que o Lula tá negociando a vida nos meus termos? Não. Eles decidem, eles fazem suas disputas de força, tudo entre eles. Por quê? Porque eles têm vantagem estratégica e competitiva. Eles barganham com outros seres humanos. Eles ganham outros seres humanos. Eles negociam com outros seres humanos. E isso os faz subirem nas relações sociais. No começo do episódio, todo mundo tá muito feliz porque todos passaram nas provas e todos agradecem a Kushida. Ela ganhou uma vantagem estratégica. Regra absoluta: conquiste corações e mentes. Faça favores para as pessoas. Dê um presente inesperado para alguém. Faça um elogio para alguém. É melhor ter 100 amigos, 300 sujeitos neutros, do que ter 500 inimigos. Regra básica: não fique criando inimigos gratuitamente. Um dia eles podem se unir e te destruir. Não fique fazendo brigas. Fique, pelo contrário, acumulando favores futuros para ti. Não pense em termos de: ai, eu vou ser visto como bondoso. Ai, eu não quero ajudar os outros. Não pense nesses termos. Pense nos seguintes termos: eu estou acumulando favores com outros seres humanos para eles me ajudarem em um futuro próximo. Pense em termos egoístas, porque no final das contas tu é egoísta. Se tu pensar nesses termos de eu estou fazendo para ganhar no futuro, tu vai fazer muito mais bem para a humanidade do que se tu pensar no seguinte: estou fazendo pelo bem da humanidade. Eu observei isso centenas de milhares de vezes. Sujeitos querendo a ordem mundial, sujeitos querendo, não, eu vou ajudar toda a humanidade, fazem 3 favores e se cansam. Agora, sujeitos maquiavélicos, egoístas, que pensam em si próprios, fazem 50 favores assim num dia só, para acumular capital político com outros seres humanos, para que em outro momento isso seja devolvido para eles. A Ichinose vê o Ryuen e o Sudo brigando e diz para eles pararem, senão ela vai denunciar eles para a escola. Isso é gatilho da autoridade. Imperadores, o gatilho da autoridade é um dos mais importantes que existem, porque quando tu não for capaz de lidar com uma situação, ou a tua palavra simplesmente não baste para te mover o tabuleiro do poder nas situações, tu vai ter que utilizar o gatilho da autoridade. Por exemplo, os sujeitos estão tentando te intimidar. Ameace-os de volta. Eu vou ligar para a polícia, eu vou ligar para o meu advogado e vai haver uma intimação judicial, eu vou falar com o RH da empresa, eu vou te denunciar para tal e tal organização, as pessoas saberão quem tu é de verdade. Isso é uma forma de utilizar o gatilho da autoridade.
Existem outras formas, por exemplo, no Brasil é muito comum o seguinte: claramente o sujeito é rebaixado de QI. Foi doutrinado, o sujeito não entende muita coisa. Só que aí ele não sabe falar, ele não sabe explicar suas ideias, ele não sabe... É o sujeito tipicamente burro, tá? Só que aí ele é esperto, ele entendeu algo, ele apresenta o seu diploma. Aí gruda na cara dos otários, tipo: vejam bem, pessoal, eu sou muito burro, mas eu tenho um diploma. Pessoal, eu entendo de política, eu sou doutor. Até eu mesmo me utilizo deste gatilho quando eu falo para as pessoas, por exemplo, eu sou um jovem bem-sucedido. Opa, não é qualquer um, é uma autoridade, é um jovem bem-sucedido. Isso é muito diferente da grande maioria dos jovens. Eu tenho superdotação intelectual. Opa, não é qualquer um falando, é um sujeito extremamente inteligente falando. Vocês sacaram? É assim que se utiliza o gatilho da autoridade. Tu pega algo que as pessoas respeitam e taca na cara das pessoas. Ah é, tu não quer parar de me encher o saco? Mas tu respeita a polícia, não tem como. Vou te denunciar pra eles. Ah é, tu acha que eu sou burro? Tá aqui ó, meu QI, meu título de doutor. A ONU disse isso. O presidente disse isso. É assim que se utiliza o gatilho da autoridade. O filósofo genial disse isso. O Einstein disse isso. Pronto, a maioria das pessoas vai cair nisso. Quando a Horikita quer que o Sudo estude, ela pergunta pra ele: tu não quer nunca mais jogar basquete? Aí ela entrega um caderno de estudos pra ele e diz: eu fiz um resumo, estude. Para ser um bom negociador, tu deve saber o que a outra parte deseja. No livro Suas Próximas 5 Jogadas, o Patrick Bet-Dave explica isso muito bem. Se tu vai ir para uma negociação, saiba o que a outra parte espera. Saiba o que a outra parte vai utilizar contra tu. Saiba o que tu pode utilizar a teu favor. Aqui neste livro, há uma parte que conta como um mafioso se livrou de uma intriga que seu próprio pai fez dentro da máfia. Ele foi para uma reunião e, caso ele não conseguisse justificar essa intriguinha, era expulsão da máfia e morte. Só que ele foi preparado mentalmente. Ele ensaiou várias e várias vezes o que ia ser perguntado, como ele responderia, como ele agiria, como ele respiraria naquela situação. E aí a gente vê a mentalidade desse mafioso, muito sangue frio, pensando em cada uma das coisas que seriam perguntadas para ele, o que ele poderia oferecer em troca, como seria a negociação. Basta que tu leia o livro e aplique na tua vida. Quando a Ayano-Koji quer subornar um aluno mais velho para pegar a prova do ano passado e conseguir as respostas pro Sudo poder passar, ele escolhe um aluno que tá comendo comida ruim. Ou seja, ele escolheu negociar com alguém mais fraco e suscetível. Aqui fica a lição: não negocie em desvantagem. Tá fraco? Finja-se de forte. Tu é forte? Finja-se de fraco. Quando os sujeitos percebem que tu é alguém fraco, vulnerável, patético, burro, medroso, eles usarão isso contra tu. Por isso que eu nunca entro em uma negociação em que eu não sou o maior. Estar em desvantagem significa que eu vou ter que ceder algo em um futuro muito próximo. Estar em desvantagem significa que eu vou ficar devendo para alguém. Estar em desvantagem nos faz aceitar o pior acordo possível, porque a gente não tem capacidade de algo maior. Por exemplo, um sujeito que busca um emprego porque foi ensinado para ele na escola o seguinte, ó:
Ele foi pra escola e foi ensinar. Não, tu tem que decorar as coisas pra fazer uma provinha bobinha. E aí se tu tirar acima de 5 tu é incrível. E se tu tirar abaixo de 5 tu é um lixo. E aí passou anos e anos e anos assim. Aí chega na vida adulta e ele pensa nos seguintes termos. Não, eu preciso encontrar um chefe, e aí se eu produzir ele me elogiar eu sou incrível. Se eu não produzir muito, aí eu sou um lixo. Acordem, isso é negociar em desvantagem. Quando tu procura um emprego, tu tá procurando alguém pra te pagar algo. Eu sei que alguns de vocês vão ter que passar por isso. Só que eu tô acordando vocês. Quem tá passando por isso? Ok, passa, eu passei, tá? Por muito tempo eu fui CLT. Só que eu passei tendo em vista algum dia lá na frente eu vou me livrar disso, porque isso é uma desvantagem estratégica. Ao invés de ser empregado, eu tenho que ser o chefe. Ok? Depois do Ayano Koji ter a prova em mãos, ele não age apressadamente. Ele decide mostrar o gabarito só um dia antes da prova. O motivo para isso é porque quanto maior o prazo, mais relaxado nós ficamos. Essa é uma grande sacada do Ayano Koji. Depois que ele e a Kushida conseguem o gabarito, a Kushida comemora e diz: não, vamos mostrar para todo mundo os resultados, aí todo mundo passa na prova. Aí o Ayano Koji: não, a gente vai mostrar apenas um dia antes da prova, porque aí a galera que tá estudando agora vai continuar estudando muito. Isso é bom. E a galera que não estudou vai estar no desespero, vai decorar, vai estudar ali a noite inteira essa prova, o gabarito, e vai passar. Existe uma frase, aliás, existe toda uma teoria econômica baseada nisso, que é: quanto menor o espaço de tempo que tu se dá para fazer algo, mais rápido tu tente fazer aquele algo. Quanto mais urgência tu colocar em fazer uma tarefa, antes tu vai fazer aquela tarefa. Essa é uma sacada da psicologia humana. Quanto mais rápido tu quer terminar, quanto mais tu coloca urgência num negócio, quanto mais tu diz: nossa, isso aqui é muito importante, mesmo que esse negócio seja varrer a casa, vai ser um negócio importante e tu vai se dedicar e tu vai fazer mais rápido. Isso chama-se gatilho da urgência. Eu utilizo isso muito quando eu tenho que fazer algo que eu não quero fazer ou que eu estou com preguiça. Eu coloco assim, ó, lista de urgência. Isso aqui é muito importante. Mesmo que não seja, eu coloco na lista. Aí eu me obrigo a fazer porque é uma urgência. O Ayano Koji dá todo o crédito de conseguir as respostas da prova para Kushida. A Kushida é a pessoa mais carismática e que tem mais acessos dentro da turma. Isso é ser um mestre nas estratégias. Se existe a lei de evitar infelizes e azarados, deve haver a lei de se associar com felizes e sortudos. Imperadores, observem isso. O Ayano Koji, desde o primeiro dia, observou: essa mina é muito carismática. Vou colar nela. Vamos supor que o Ayano Koji precise de um favor de alguém, que ele sabe que tem uma informação importante, e ele não é muito amigo, mas a Kushida é. A Kushida resolve. Por quê? Porque tem favores em haver. Tu não precisa se relacionar com todo mundo. Pega só os sujeitos mais inteligentes da tua sala, os sujeitos mais carismáticos da tua sala e os sujeitos mais poderosos da tua sala. Isso serve para empregos, isso serve para escolas e universidades, isso serve para vida social. Tu não precisa fazer uma relação com todo mundo, isso seria muito custoso. Faça relação com os mais populares, com os mais inteligentes, com os mais poderosos. Porque aí, se um dia tu precisar de acesso a alguém, eles serão como chaves para te acessar os outros sujeitos. Quando a Kushida entrega as respostas da prova, todos ficam admirando ela. Estão todos devendo uma para ela. Faça favores grátis e não solicitados. Leve um chocolate ou simplesmente dê um livro a alguém. Quantas mil vezes eu vou ter que explicar? Gatilho da reciprocidade.
Tu fez, a pessoa sente amor por ti. Tu se dedicou, tu levou um chocolatinho, uma florzinha, um presentinho, tu fez um carinho em alguém, tu elogiou alguém por algo, tu ajudou alguém em algo. A pessoa sente naturalmente que deve algo para ti, porque isso está enraizado na nossa biologia primata. O comportamento que foi priorizado pela seleção natural é o comportamento da política e da negociação. Se tu lê sobre primatas, o primata número 1, o líder do grupo, às vezes não é nem o mais inteligente, nem o mais forte. E às vezes ele também não é o sucessor, tipo, ele é filho de um patriarca ou de uma matriarca muito poderosa. Não. É o primata que tem mais favores trocados com outros primatas. Quando um grupo de primatas torna-se grande demais, que agora eu não me lembro com quantos membros é, o primeiro e o segundo primata, o líder e o segundo na hierarquia, eles... Agora eu não me lembro se é o líder ou se é o segundo e o terceiro que brigam entre si. Mas tipo assim, quando vai haver uma competição política para alguém assumir a liderança de um grupo, o que acontece é, os dois mais populares começam a trocar favores com todo mundo. Isso é política básica. Se eu quero me eleger na política, eu tenho que negociar com o empresário e prometer pro empresário, olha, se eu chegar lá na política e for o presidente, eu vou te dar essa e essa vantagem. Para as empresas tuas vai ser esse e esse contrato, isso e aquilo. O professor Olavo ensina isso muito. Para te entender a política de alguém, tu não tem que entender os valores pessoais dessa pessoa. Não importa muito se essa pessoa é cristã. Tu não tem que entender a ideologia política dessa pessoa. É comunista, é liberal, é isso ou aquilo. Não. O fator mais importante, como nos ensina o professor Olavo, é com quem essa pessoa está comprometida. Para quem que essa pessoa ofereceu favores. É isso, é assim que tu entende a mente dos políticos. Eu nem deveria estar revelando esse tipo de coisa, porque perigosíssimo que as pessoas comecem a entender sobre política no Brasil. O Ayano Koji diz não acreditar na igualdade. Aqui é uma convicção pessoal minha, uma opinião própria minha. Eu, em particular, não acredito em igualdade. Eu acredito que igualdade é uma desvantagem. Eu acredito que igualdade é um valor ruim. Eu, em particular, acredito que a desigualdade é um bom valor, porque foi assim que a história da humanidade evoluiu. Não é todo mundo que é um bom boxeador, é os sujeitos que possuem cinturões. Não é todo mundo que é inteligente, é os sujeitos que leem os livros. Não é todo mundo que é igual. Não. Os mais especiais, os mais desiguais, aqueles que se dedicam muito em algo, estes são recompensados na nossa sociedade. Todo esse papinho coletivista de não, todos nós somos iguais, eu nunca achei isso. Não, a nossa produtividade não é igual, a nossa forma de pensar não é igual. Todas as sociedades que tentaram dizer que todos são iguais acabaram se ferrando feio. E todas as sociedades que disseram, bom, há diferenças, não há o que fazer, isso é positivo, vamos ter que valorizar as diferenças. Toda a sociedade que fez isso se deu bem. Por quê? Porque às vezes, mano, o talento do outro é o basquete, às vezes o talento do outro é a literatura, às vezes a paixão do outro é filosofia, às vezes a paixão do outro é psicologia, às vezes a paixão do outro é sociologia, e não tem o que fazer. E não tem como tu dizer assim, ó, não, o seu Zé que é dono de um bar e um grande sociólogo, ambos entendem a sociedade igualmente. Não, meu querido. O sociólogo entende mais a sociedade.
Um grande empresário e um grande biólogo. Tu acha que o empresário entende de biologia tanto quanto o biólogo? Tu acha que o biólogo entende de gestão de tempo, estratégias de produtividade e vendas tanto quanto o empresário? Não, isso é desigualdade e tá tudo bem, é um valor positivo. A gente precisa dos biólogos apaixonados por biologia e a gente precisa dos empresários. Isso é uma coisa simples de pensar, só que eu acho que a maioria das pessoas não pensa. Elas ficam repetindo bordões que ouviram por aí. Eu sou a favor da igualdade. Não, igualdade é tudo. Não, eu e tu somos iguais. Irmão, nem se tu quisesse. Poxa, eu dediquei a minha vida pra ler muito, assim, muito, consumir muito conteúdo, muita informação, porque eu queria ser desigual, eu queria ser mais inteligente. E quando eu escolhi empreender, eu queria ganhar grana, eu queria ser diferente. Eu tenho horror, assim, tu é igual a todo mundo. Não, Deus o livre, tá me ofendendo, que horror. Há um momento em que o Ayano Koji se reúne com a professora e propõe de comprar os pontos que faltam pro Sudô. O Sudô seria expulso da turma. E aí o Ayano Koji pensou e viu que tudo era comprável e comprou os pontos pro Sudô não ser expulso. Isso é como usar o sistema contra o sistema. Se tu tá inserido dentro de um sistema, pode ter certeza que haverão brechas nesse sistema. Os mais inteligentes usam o sistema contra o sistema. Tu já deve ter visto algum carro, por exemplo, na rua, que tinha um adesivo assim, empresa tal. E tu pensou, que carro bem feio. Será que o dono é sem noção? Tipo, nossa, querendo divulgar ali. Não. Existe uma vantagem competitiva. Se tu tem um carro de empresa, tu paga menos impostos. Ou, por exemplo, o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele é quase bilionário. Ele tem um patrimônio enorme. E ele tem, assim, não sei quantos milhões ou até mesmo bilhões em dívidas. Só que no caso dele, as dívidas são para ele pagar menos impostos. Ele faz de tudo para pagar menos impostos. Se tu quer ser rico, tu vai querer, né, não ser roubado, não pagar muitos impostos. Se o caso for de te fazer uma dívida que vai te beneficiar e tu vai continuar rico, podre de rico, então que isso seja feito. Isso é usar o sistema contra o sistema. A Horikita fala uma frase genial: até mesmo os mais problemáticos podem ser ajustados com algumas alterações. Imperadores, aqui eu quero trazer 2 estudos meus de 2 brasileiros que foram muito bem sucedidos: Carlos Wizard Martins e Luiz Inácio da Silva. O Carlos Wizard Martins, se tu pesquisar a biografia dele atualmente, ele é um bilionário brasileiro. Mas se tu for pesquisar a fundo, tipo, até os 30 anos, ele era o sujeito mais comum que eu já vi na minha vida, mais abaixo da média, mais assim, tipo, tu olha assim e diz, meu Deus, claramente é um sujeito que nunca vai prosperar. Nada. Não tem um feito, nada inteligente. E aí, ele ajusta seu comportamento e buf, bilionário. O outro estudo é o Luiz, atual chefe do executivo brasileiro. Antes dele se tornar presidente, ele já era uma figura pública, temida. As pesquisas em relação à imagem pública do senhor Luiz eram terríveis. As pessoas literalmente falaram nas pesquisas: eu tenho medo deste sujeito chegar à presidência. As pessoas tinham medo dele. E aí ele contrata um marqueteiro chamado Duda Mendonça. Duda Mendonça é um gênio do marketing.
ele cataloga lá tudo, as pesquisas, tipo, as pessoas pensam isso e aquilo do Luiz e tal. Ok. A partir de agora, Luiz, tu não vai se meter nesse tipo de assunto, tu não vai poder usar esse tom de voz, tu vai ter que fazer a barba, tu vai ter que se vestir de outra forma, a gente vai fazer um bordão pra ti, isso, aquilo outro. E aí o sujeito que era visto com temor pela população brasileira, em poucos anos é o cara da paz e do amor. Pequenas coisas foram ajustadas na comunicação do Luiz, pequenas coisas foram ajustadas na aparência do Luiz, e aí ele se torna o cara do amor e não o cara da revolta, do ódio, que as pessoas têm medo. Isso é para vocês entenderem que muito provavelmente o que faz vocês fracassarem são pequenas coisas. Vocês não querem dar um braço a torcer, vocês sabem que deveriam se vestir melhores, mas não fazem. Vocês sabem que deveriam ler mais, mas não fazem. São essas pequenas coisas que travam vocês. Os grandes erros, vai por mim, tu não tem tantos grandes erros assim. O Ayano Koji pega Kushida tendo um acesso de fúria, raiva e inveja pela Horikita. Ela parecia um ser tão amoroso, e aí do nada aparece sua real face. Ódio, raiva e fúria. Isso é o que o Robert Greene chamou no livro As Leis da Natureza Humana de Lei da Compensação. O Robert Greene nos conta algo. Nós, seres humanos, queremos sempre aparentar bondade, inteligência, justiça. E nós tendemos a ocultar as nossas falhas. Tu aí que tá me assistindo, presta atenção nisso. Tu sabe que tu tem uns acessos de raiva muito louco. Tu sabe que tu se engana às vezes. Tu sabe que tu é meio burrão. Tu sabe que tu faz os negócios errados. Tu sabe tudo isso, né? Só que então, a lei da compensação que o Robert Greene postula é o seguinte. Esse teu maior defeito, tu vai querer colocar para as pessoas em público o contrário. Porque este é o teu maior defeito. Por exemplo, a Kushida aparenta pra todo mundo. Não, eu sou incrível, eu sou gente boa, eu quero salvar as velhinhas, eu isso, eu aquilo. E aí, em particular, que ódio dessas pessoas que não gostam de mim, que inveja! Então, sempre que tu vê alguém dizendo, se elogiando, se promovendo por isso ou por aquilo, dá uma pensadinha. Talvez essa pessoa seja o extremo oposto do que ela tá falando publicamente. Eu já falei 1000 vezes isso. O caso dos sujeitos militantes políticos que querem salvar toda a humanidade, que estão numa luta contra o preconceito, contra o discurso de ódio. E aí quando tu começa a perguntar pra eles sobre as teorias deles, tu descobre de cara, meu Deus, são mini ditadores, meu Deus, Deus nos livre. A Kushida, pra garantir que o Ayano Koji não vai contar nada pra ninguém, faz uma ameaça terrível. Isso é teoria dos jogos, quanto maior a punição, menos os jogadores irão querer quebrar o jogo. Quando o Ayano Koji vê a cena da Kushida tendo acesso de fúria, ela chega perto dele, forma provas de que meio que possivelmente ele estaria tentando violentá-la e diz, olha, se tu contar isso pra alguém, eu vou dizer que tu tentou me violentar. Ela faz possivelmente a ameaça mais terrível possível. Tipo, mano, isso acaba com a vida de uma pessoa. Não tem, tipo, isso não é meio termo, isso aí é o bagulho mais horrível que tem. Isso é teoria dos jogos. Quanto maior for a punição, menos tu vai tentar algo. Tipo, pensa nos países que tem as leis mais rígidas para um criminoso. Quanto mais rigidez, menos crimes em um país. Hoje é dia 24. O renascer dos estrategistas acaba dia 28. O renascer dos estrategistas é o meu treinamento para formar estrategistas. Tu vai resetar o teu passado
parar de parecer um bobão e parar de pensar como um bobão e renascer como um estrategista. Só tem mais poucos dias, vai acabar dia 28. Clica no primeiro link da descrição.